começando aqui mais. Você assustou, professor? Mas eu segurei firme. Ó, começando mais uma aula. Se ele se assustou que tá aqui do meu lado, imagine você, né? Queria uma câmera aí, professor presencial, manda pra mim. Olha só. Eita, tá. Vou aproveitar falando nisso, meus queridos. Não, eles podem fazer filmes, pega o celular deitadinho, faz o filme, perguntando, mandando um abraço para quem você quiser ir da sua região, e a gente aparece aqui no vídeo. Vamos aguardar, viu? Ei, não demora não, porque senão daqui a pouco vai terminando a aula e a gente não recebe os vídeos de vocês. Ei, professora, a gente já tá na aula 15.1 e a gente ainda não apareceu aí na sua aula. Acaba do coração, fala e perturba o professor presencial para mandar pra gente que a gente coloca. Nem que numa aula a gente coloque umas 5 fotos, né, professor? Mas a gente manda. Um alô e um beijo. Eu tô me sentindo naqueles desenhos de Pixel. Tá estranho. Mas vamos ver qual é a aula Se de tiver hoje. na câmera boa, se tiver pra vocês bem, tá bom. Mas a gente realmente ficou... Ei, vamos lá ver então a nossa aula, Natal? Meu diretor. Bora! Gente! Joga na tela, mas coloca... Joga na tela. Aí. Aê, professor, ele vive me mostrando. Não, tá certo. Aula 15.1. A professora é adiantada, sabe? Ele vai voando as coisas e ele quer que mostre a capa, tá certinho, ó. Gente, na aula 15.1 nós vamos falar sobre a criação da galinha caipira. Ainda tá lembrando, viu? Quando nós falamos da criação de galinha lá da aula 14? Sim. Era de corte e postura. Agora é criação de galinha caipira. Tem algumas coisas que são semelhantes. Outras nós temos que ter um melhor cuidado, ter uma observação em relação a isso, tá, pessoal? Perfeitamente. Então, na aula aí, nós vamos realizar uma linha do tempo, uma introdução, o planejamento de criação, sistema de criação e os manejos, né? Tanto para o manejo alimentar, como o manejo de criação. O manejo de criação envolve os cuidados que você vai fazer com o seu animal e vai refletir no manejo sanitário. Professor, é sistema, é manejo. Meu Deus, vocês confundem a cabeça da gente, poxa. Mas lembrando, sistema é o sistema que eu enquadro. Tá enquadrado, bandido. É o sistema que eu enquadro a galinha. Eu vou enquadrar a galinha no sistema intensivo, vou enquadrar no... Qual é o sistema carcerário que eu vou fazer? Entendi. Brincadeira. E manejo é o trato, né? Por exemplo... Eita, será que eu posso falar isso? Posso. Tem um distúrbio. O que era? Deixa eu ver se pode mesmo. Olha só. Na nossa casa, a nossa mãe bota a gente num manejo. Qual o manejo? Manejo é assim, ó, o sistema é familiar. Como é que é o sistema familiar? É assim, ó o sistema, gente. Tem um sistema que é assim, meu Deus. Tem família que fala assim, olha, se eu botar alguém para trabalhar e limpar aqui em casa, vai ter menos dinheiro para dar para vocês se divertirem no final de semana. Isso é um sistema. E tem sistema que não, independente, a mãe bota alguém para limpar a casa lá. Então tem 2 sistemas. No sistema que a mãe fala, não vou chamar ninguém para arrumar aqui não. Eu vou botar vocês no manejo. Joãozinho, banheiro e área. Mariazinha, a louça. Então bota, cada um tem uma forma de... Serviço. Um serviço. Porque, ó, manejo alimentar, quer dizer, a pessoa vai saber todos os processos para produzir o alimento, conduzir, que é o processo de estocada, que dá armazenagem. E depois distribuição e cuidado, para não mofar essas coisas. Quantidade, isso é manejo. E ainda mais limpar. O manejo alimentar não é só a comida. Tem a água, tem o bebedouro, tem que limpar a caixa que fornece aquele bebedouro. Eu acho incrível que tem gente que... pausa aí, parênteses, tá, galera? Cria cachorro, bota água, às vezes se esquece de botar água. Não higieniza a vasilha do... Meu Deus! Olha, isso só joga a ração ou então a água. Vamos lá, é que eles gostam de ver, né? É um parâmetro. Aqui, Tatá, para nós, meu diretor, muito importante, como nós estamos falando do manejo sanitário. Você, meu querido, que fala assim, meu Deus, manejo sanitário, você só chega lá e só joga água
na cumbuquinha do seu cachorro. Vai dar lodo. E vai colocando água, em alguns lugares, se não pegar sol, iluminação, não cria o lodo. Um lodo verde, visível. Mas quando você pega e passa a mão, tá uma camada de lodo, viscoso. Lodo não é o verde, é musgo. Musgo. Por quê, pessoal? A saliva do animal, né? E resto de comida que cai na boca do animal. Aquilo tem que ser lavado. E é Com água e sabão. todo dia, Tatá. Sim. É todo dia, uma vez por dia. É. Tem que ser lavado. Aí você não entende por que seu cachorro tá com verme, tá com a medusa. Ele já tem um comportamento de ficar brincando, de ficar coisando no chão. Aí que tá, que é o diferencial. O diferencial. Olha aí o que é o manejo sanitário. O animal está no ambiente dele. Ele tem contato com o solo, tem contato com o mijo, com as fezes, em que ele está com o sistema imunológico protegido. Barreiras imunológicas. Barreiras. O que pode acontecer? Se tiver uma ferida, isso aqui da boca da gente é mucoso. Um ossinho que tu deu de agrado para ele pode ter ferido. E aquela água, pessoal, ela é um condutor, é um disseminador de doenças. Então, se você não limpar, para evitar que aqueles micro-organismos... Para quando ele tomar a água dele, ele está protegido porque não tem nada. Aí outra observação, a professora hoje está só Tem que na observação. tudo isso. Aí a pessoa assim, não, eu lavo. Mas Todos... Só que até o material que você utiliza, a buchinha que você utiliza, que você não vai botar a mão, né? A buchinha também tem que ser trocada, né, professor? Ela tem que ser... Tem tudo tem um cuidado, gente. É um animal, é só um animal com seu cãozinho. Tá arrepiando, professor. Não, tá descamando, entendi. Te dá um custo. Tudo é um investimento. Então a gente faz isso. Bora. Sai daí, meu diretor! Gente, Tatá. Nessa breve introdução, segura aí, Prof. Jeff, a agricultura é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos, devido à sua importância de quê? Produção, suprimento alimentar de proteína de alta qualidade. Ok? No entanto, com a mudança de hábitos alimentares, aí agora eu lembrei da última aula, né? Mudança de hábitos. Vou falar não, senão ele vai começar. Deixa quieto. Não, depois tu vai lembrar. Com a mudança de hábitos alimentares dos consumidores, que cada vez mais vem dando preferência, lembrou? A produtos mais naturais e saudáveis, que mostram preocupação com os possíveis efeitos da criação moderna. O frango caipira está novamente no mercado. Então, lembra aquela questão que a gente falou lá dos ovos mesmos, né? Ele era saudável, depois ele virou vilão. Agora, então, toda essa situação. Aí, frango de granja, frango caipira. Aí, não gosto de caipira, prefiro de granja, não sei o que é maior, mas não sei lá. Agora, aliás, eu acho que todo tempo a gente vai ter esse ritmo, esse fluxo, né? Sobe e desce, né? Enfim. Isso. Vambora. Então, quando a gente fala em planejamento, que é fundamental para qualquer coisa da sua vida. Posso falar uma coisa assim? Pode, prof. Me lembrou a galinha, até aquela galinha caipó, como é que Caipó, não é caipó, não, Tô fraca, como é o nome dessa galinha? É a Angola, galinha da Angola. Nunca comi, lembrei agora, falam que é uma carne saborosa, Tatá. É uma carne saborosa. É porque ela tem sido vista como ornamental, né? Então, só para criar para ornamento. Mas para comer também insetos. Eu lembrei. Né? Então, ornamental é inseto. Mas na verdade não, ela tem uma carne, ela é muito saborosa. Ouvi falar, nunca vi, nunca comi. Mas se passar perto. Tô com soluço. Porque as raças mais indicadas quanto à rusticidade, produção e manejo são Carijó, que é a raça americana,
Raça que se destaca pela dupla aptidão. Então, risca aí, tá? Pela dupla aptidão, ou seja, tem boa quantidade de carne e também é uma excelente Poedeira. Perfeito. Simbora aí, galera. As raças mais indicadas quanto à rusticidade. Essa palavra, assim, eu gosto muito, que eu lembro daquelas aulas de... Búfalo. Vamos chegar lá, né? Em relação à rusticidade, produção e manejo, nós temos a galinha Rod, ou Rod americano. Tem excelente produtividade de ovos, 260 ano. É que a gente vê por aí, tá? Aham, minha avó tinha. Mas pouco apreciada para o corte. Vocês lembram aquilo que a gente falou do início desde a aula anterior? Falando a seleção das raças é importante porque você tem que ter o tipo de sistema adequado ao tipo da raça, e essa raça vai exigir, dependendo desse sistema, ambientes, instalações diferentes. E elas têm proporções, têm tamanhos diferentes, né, professor? Tem uma aqui que vocês vão ver, ela é enorme. Vamos lá. Eu vi um negócio, uma galinha de 1,5 m. Eu falei, que acha isso? Estão criando. Tipo de produção, ou seja, as aves serão para corte ou para a postura. Você tem que ver isso, né? Vamos lá, aí nós estamos falando, o que nós considerações. Nós estamos fazendo o alinhamento e apresentamos algumas candidatas, raças candidatas para início de uma produção. As aulas sempre direcionadas assim, para quem está no início. Certo. Quem já está no fluxo, tem que fazer adaptações. Putz, estou vendo que estou fazendo mal cagando. Fazer adaptações. Dá para fazer ajustes, né? E ajustes. E dentro dessas raças, então nós temos antes o planejamento. Só que aí tem que tomar um cuidado, pessoal. Por quê? Planejamento, nós vimos a raça, tipo de produção. O que fala? O que é o tipo da produção? Se vai ser corte ou se vai ser o quê? Postura. Então isso envolve quem? Local. Seu local. Você tem a sua propriedade. Na sua propriedade tem um local. E qual o local? Então, sempre tem que levar um técnico, engenheiro agrônomo, para ir na sua propriedade e fazer um levantamento do local. Qual o local dentro da sua propriedade melhor apresenta condições para a instalação. Do que? Corte? Do que? Postura? Do que? Porque muitas vezes você tem a propriedade. Toda propriedade tem um potencial, mas nem toda propriedade Toda propriedade tem um potencial, mas ela não é por ela ter o potencial que não tem a necessidade de fazer adaptações. Tem propriedade que você não adapta. Tem propriedade que dentro do local da tua propriedade, aqui tu pode montar teu aviário. Não precisa fazer mais nada. Não precisa adaptar. Aí, adaptar, o que é adaptar? Adaptar é fazer uma terraplanagem, adaptar é pegar e fazer um direcionamento de escoamento uma drenagem das fezes. Sim. Como é que eu falo? Dejetos. Isso, dos dejetos. Uma coisa é você mexer no local para receber, outra coisa você não Aquelas precisa... declividades. Uma coisa é você mexer no local, outra coisa é você não precisar mexer no local. Que ele já está bem... Entendeu? Então, o local, a região... Por exemplo, uma coisa é falar assim, cara, eu vou ter que fazer uma cerca viva, uma cerca viva. Por quê? Porque eu já tenho criação de pato, ou ganso, ou marreco, mas eu estou falando de galinha, ave, tudo é ave. Mas qual é o interessante? Por causa das doenças, as doenças que afetam a criação de aves, eu vou falar aves em geral, é respiratória. O que a gente pensa quando a gente fala de respiratória? Isso é quando a gente está falando da mesma espécie. E quando a gente fala de espécie diferente, tipo mamífero, eu posso colocar dentro da minha propriedade, local, região, né? Colocar, isso é tudo planejado. O que é o sucesso? O sucesso, pintou na cabeça. Não, sucesso vem de estudo, de planejamento, organização. de organização. A gente está falando de local, de pato, crio pato, posso criar junto? Por causa das doenças respiratórias? Aí, quero colocar lá o quê?
criar uma galinha ali. Tu cria porco? Porque a doença respiratória, a gripe aviária em relação à gripe suína, ela tem um interlocutor. Então, até isso tem que levar em consideração. Poxa, eu crio porco. Qual é a distância? Como é que é o movimento diferencial do clima? Porque pode trazer, respiratório, você pode trazer, então tem que ver tudo isso, tem como fazer uma barreira. Então, isso significa você verificar, isso está dentro do planejamento de levantamento de um local na sua propriedade. Quando a gente fala da educação financeira, quando a gente fala de um projeto, empreendimento, que obviamente exige um planejamento, aí a gente tem que fazer os riscos. Tem que levantar até os riscos. Ah, mas aqui nessa região nunca teve um temporal muito... Riscos e benefícios. Você tem que... Ah, mas e se, né? Você está preparado para isso? Você tem que prever até isso. Prever a contingência de algum problema. Prever. Tem que prever. Senão... Se acontecer, eu estou preparado, pelo menos em parte. O que nos faz lembrar, né? Ai, tragédia! Abri um parênteses. Bora! Então, gente, é muito importante, durante todo esse processo, você fazer as considerações do tipo de produção, tá? O local e a região dessa criação, tá bom? Para verificar a adaptabilidade dessas aves nessa região. Óbvio, né? A raça vai ter uma predileção mais quente, mais frio, enfim. A escolha da linhagem também passa por uma análise de mercado. Então, você tem que também averiguar o que está sendo cobrado, qual é a demanda naquela região para que você realmente tenha um sucesso no seu empreendimento. As raças mais indicadas quanto à rusticidade são a Label Rouge. Então, a gente falou da Rod e agora a Label Rouge. Falei certo, professor? Perfeito! Conhecida como pescoço pelado. A minha avó também já teve essa aqui. Só que aí, acho que foi aqui nós vez. estamos tratando de puro. Puro. Sim. Provavelmente a gente deve estar em casa. As variedades. Não. Polimorfismo. Variedade te mantém aquela produção. E tem uma coisa muito interessante. Olha só. Lembra quando nós falamos? Raça. Sim. Né? Aí tem essa que pode ter a variedade dela. Se eu misturo essas duas, polimorfismo. Certo. Esse polimorfismo é que a gente tem em casa. Essa aqui não, que a gente tem na granja. Certo. Garantir tantos ovos. Garantir que em determinado tempo ela chegue naquele peso. Perfeito. Aí você pergunta, com melhoramento genético empírico, eu posso pegar o polimorfismo e voltar a ter uma dessa? Pode. Não é reverso. Seleção, observação. Hoje em dia, com essas recombinações, com o trabalho genético e tudo... Mas não é uma coisa tem... que... Cara, Tabita. Não é uma coisa que precisa de um equipamento, é só você observar e direcionar para quem você vai cruzar com quem até chegar no potencial. Leva tudo requer tempo, né? Claro, o sucesso é esse. Não é ter pressa. O sucesso é ter sua planilha, marcar tudinho, separar, fazer. É isso. Então, essa raça ela tem menos tempo para o abate, de 80 a 90 dias, com aproximado peso. Então, olha só. 2,5. A raça, a variedade, ela te garante que entre esses... Por que está 80 a 90 dias? Por que essa diferencial? Porque eu não sei qual é a variedade que está usando. Da raça do pessoas peladas, da Label Rouge. Tem outras variedades dela. Tem uma que é toda preta. Tem uma que é mesclada. Aí tem uma média. Só que não vai ser nem menos e nem mais de 90. Certo. Tá aí dentro, e chega a 2,2 kg. Se aparecer uma com 75, diminui o tempo, a paita ela vai ficar mais cara porque em menos tempo. Perfeitinho. E aí nós temos que eu falei que era grande. Essa daqui é grande. Essa é a raça índio. Também essa daí que vai chegar 1 metro e pouco. 1,5 m, 1,70 m. Quando é meio turno, 1,70 m, por causa que eles estão fazendo melhoramento nela.
é muito alto, Tatá. Eu tenho quase 1,75 m. Meu Deus, eu ia correr. Olha só. Olha, gente, apresenta uma rusticidade, considerada excelente para o corte, tá vendo? Umas para a postura, outras para o corte. Deve ser dura a carne desse bicho, né? Aí, isso que eu ia falar pra você. Não sei porquê. Professor, ela é esguia mesmo? Não, ela é esguia. Esguia, assim, eu não gosto de falar. Porque falar magro hoje, não é, ela é esguia, mas ela tem muita gordura. Ela tem muito lipídio essa carne. Ela é esguia. Na verdade, não é. É porque a carne, não é que a carne é dura, a carne é fibra. Muito fibra. Quando tu come uma carne dessa e tu come a carne da granja, cara, ela tem textura. Essa carne tem, não é fibra, eu falei errado, é textura. É diferente, o sabor é diferente, o paladar. Só que tem uma coisa que, já me incomoda nessa daqui. O que é? O osso. O osso, ele é duro, a da outra não, ele é mais poroso e esse é menos poroso. Esse ossinho da galinha, por exemplo, você não come o pé da galinha, essa galinha, você não come o pé da galinha do índio, porque perfura, é duro. Agora o pé da granja, já comeu o pé de galinha? É uma delícia. E outra, para as mulheradas aí, tem muito colágeno. Muito. E você percebe. Chegar na sogra e me dá só os pés da galinha. Ei, Tata, não precisa fazer pesquisa. É só fazer um levantamento. É uma pesquisa, seu idiota. Calma, falei comigo mesmo. O outro Jefferson, mais arrogante do que isso aqui mesmo, falou pra mim assim. Vai. Ai, Jefferson, calma, deixa eu botar ele no lugar dele aqui. Você olha, meninas, mulheres de 25, um cara de 16. Colágeno, Tatá, porque elas só comem. Não é que elas só comem. Não adianta. Aí você comer muito, vai dar problema de pele. Mas a base do colágeno delas não vem de creme, não vem de hidratante, vem de pé da galinha. E não é de nessa de. Não, é a galinha normal mesmo. Normal, a de granja, essas coisas. Eu gosto muito do pé de pé. Eu como, mas faz muito tempo que eu não como. Por quê, Tatá? Porque eu comia quando o pé da galinha vinha onde? Dentro da galinha. Não tá, mas... Por que não veio, Tatá? Porque teve essa sinalização do mercado. Observaram. Opa! Quem observou? Quem? O produtor que é atento às coisas, às mudanças, às inovações. Epa, estão fazendo pé, moela para fazer farofa e bota na galinha, mas ele já não está pagando por aquilo. Só que fica mais rentável se eu cobrar a parte. Igual o carregador de celular. A parte. Porque tem um nicho muito Querem ganhar, né? Muita gente come pé de galinha. É uma delícia. E outra. Tem que ser cozida. Porque frita, ou de outra forma, pé. Não, é o Sim, mas que chamam. Tem alguma vantagem? Sim, mas é muito utilizado frito. Então, aí que tá. Não, tem até um nome, botaram um nome bonitinho. Mas isso é mais tira-gosto. Ah, tá. Ou cozido. Cozido também. Cozido. Só que aí tá. Isso é coisa... Isso aí que você falou lá vai eu falar. Ruffles. É Ruffles. Sabe que esse salgadinho... Entendi, não tem noção nenhuma. Agora, sim, a galinha tem que ser cozido o pé. Tem que ser cozido. O pé tem que ser cozido. Não pode ser frito igual. Dependendo de como você fez a cocção. E qualidade assim de hidratar a pele, essas coisas. Então, sim, tem esse cuidado todo. Vamos embora então para a próxima. Sistemas de criação. Que o professor já falou, aquela questão lá da seleção. Naquela aula nós falamos quais são os sistemas. Só que dependendo da raça, você muda. Isso. Então vamos lá, sistema confinado ou convencional. Nesses sistemas, as aves são criadas em galpões por todo o seu ciclo de produção. Olha, só chamar a atenção. Existe qual sistema? Quem nós estamos falando aqui, pessoal? Pecuária. Dentro da pecuária tem criações. E para todas elas só tem 3 sistemas, Tatá.
intensivo, semi e extensivo. extensivo. Só que dependendo da raça, altera o nome. Certo. Sistema confinado ou convencional. Que é o sistema intensivo. Intensivo, perfeito. Mas por quê? Tá errado, professor. O professor você fala de sistema intensivo. E agora... Não é que tá errado. Lembra, quando nós temos o diploma na mão, tem uma adequação. Cada um vê o sistema... Não é que tá errado, mas olha como é que é a prática desse sistema. Eles estão presos dentro de um galpão? Estão presos dentro de um galpão. Tem a área externa? Não. Então não é caracterizado semi. Eles não vão ter um momento de ciscar fora. Tem a cama. Mas, prof, tem um puleirinho. Aonde vai? É porque esse sistema pode adequar duas coisas. Ou só são fêmeas, então faz o puleiro para que elas não ponham o ovo no chão, mas sim organizado, é inato da galinha, mas também pode ser de ovos galados. Pode ter o mato, pode para as duas. Mas é um confinamento. Posso chamar de intensivo? Não. Então, o adequado é confinado ou convencional. Perfeito, porque mesmo dentro do... É um ajuste, né? É isso que ninguém são os nossos estudantes. Porque senão, sabe o que acontece, Tatá? O estudante está ali, foi visitar seu vizinho e falou, ó, o vizinho fazendo besteira. Não é. É um outro sistema, que se assemelha muito a um sistema que for um semi. Certo. Não é. Certo. A lotação ideal de cada galpão varia conforme a construção do mesmo e o clima. Normalmente trabalha-se com 9 a 12 aves por metro quadrado, né? O comprimento desses galpões é variável, mas a largura não deve ultrapassar os 12 metros para uma aeração. Melhor aeração. Professor, o que é isso? Pessoal, lembra do peixe? Quando você vai fazer um tanque, um indivíduo precisa de um espaço para se desenvolver. Se você não der esse espaço, ele não desenvolve, ele não cresce, tá? Sabe o que? Sabe? É igual planta. Tu pega uma planta, bota no vaso, ela vai aumentar até uma determinada altura. Depois ela para. Ela para, tá? Porque o que controla a altura da planta? É o que está no solo. Claro, tem a poda. Mas se você não aumentar o solo, ela definha. Sim, verdade. O ciclo de produção médio deve ser de 40 a 60 dias, com a limpeza, a desinfecção, descanso de no mínimo 14 dias. Isso já é, você está falando, manejo sanitário da instalação. Da instalação. Perfeito. Isso, tá bem. Sendo que o tempo gasto para a criação é de um lote de 63 a 74 dias. Portanto, cada galpão poderá ser utilizado para a criação de 5 a 6 lotes ano. Então, é aquele negócio. Num ano nós temos 365 dias, então você divide quantas substituições tu pode fazer nesse galpão. Perfeito. Tá bom? De 63 a 74 dias, você tem um lote. Você muda. E lembra, tem um cálculo. Cara, isso a gente vê depois. Sim. E o descanso, professor? O que eu tô querendo dizer, Tatá? Hoje é abate dessa cambada aí todinha. Hoje eu faço abate. Amanhã já posso botar o pitch aí? Não, porque tem que trocar a cama, tem que fazer a higienização e o descanso. O que significa? É um dia sem ninguém mexer ali, para curar, para limpar. Para depois colocar outro material, limpeza de todos. Isso, menino. E no sistema semi-confinado, galera, nesse sistema as aves são criadas até 2 a 3 semanas de vida em galpões fechados, protegidos de predadores, ventos frios, chuva, sendo que após este período as aves têm acesso a piquetes. Olha só que legal, né? Que o professor falou ali. Lá eles estavam todo o tempo ali fechadinhos. Mas é fechadinho. Aqui não, eles ficam presos, depois eles são levados a uma área externa, né? Isso, porque quando é... O semi, pessoal, é assim... É igual nós, jovens, né? Aí já... meu Deus, obrigada. Tem que tomar cuidado. Não, nós não, antigamente. Pode, professor. Aí quando chega numa certa idade adulta, vamos liberar que agora eles não vão... Eles estão grandes, os animais não vão matá-los. Eles sabe se defender. Sabe se defender. Perfeito. É isso. Nesses piquetes, as aves adquirem o hábito de ciscar, Esse aqui é um outro sementes. sistema, Tatá. É o semi-confinado. Tá perfeito. Não, é o mesmo. Volta. É assim, ó. Peraí. Não, meu anjo. Aí, ó.
Isso aqui dependendo da sua área. Como é que Sim. é feito? Eu vou fazer uma avaliação na sua área. Então, o melhor é esse aqui. Uma pessoa que tem mais investimento, ou o galpão, mas é um É o semi. semi-confinado. É o semi, quer dizer, ele vai ter uma área maior para cacarejar, para ciscar, para comer, mas à noite vai todo mundo pro galpão. Ninguém fica no galpão. Mas o galpão é diferenciado. Aí você viu que a índio, que ela diz que ela é mais agressiva, então ela sabe se defender melhor, né? Tem umas que são meio bobinhas. A instalação. As aves não devem dormir em galpão coberto, podendo contar com o poleiro ou o piso ripado, suspenso, maravalha ou palha de arroz no chão. O galpão deve ter fonte de água, comida durante o dia para passar a noite, o refúgio contra predadores. Tá, só um minuto. Quando a gente vê isso aí... Isso é parecido com o da minha avó. Vê isso aí, isso é o quê? Isso são raças de dupla aptidão. Quando a gente vê o puleiro não, desculpa. Quando vê o ninho junto. Então, para evitar, como é natural da ave se empoleirar, então se faz essa tela para empoleiramento, por quê? Senão ela sobe dentro, fica em cima da casinha para chocar. Tá? Então tem que ter isso aí mesmo. As construções devem ser de fácil acesso, facilitando a entrada e saída de pintos, ração, cama, gás. Tem toda uma logística, né? Dentro desse ambiente também, tá? O local para a instalação do galpão do galinheiro deve ser seco e livre de inundações, com proteção natural contra ventos, enfim, né? Árvores, bambus, com a facilidade de acesso à água e, no mínimo, a uma distância de 50 metros de distância da residência. Isso, essa imagem é muito interessante porque é um planejamento. Você está vendo que não tem nenhuma outro tipo de criação. Quando trata-se de aves, quando trata-se de suínos, pode, mas não é o recomendado, tem que ter uma distância. E o sistema é integrado. Como assim sistema integrado? Os dejetos que são alto potencial para a produção de matéria de adubo orgânico já está associada a uma produção. Então, isso não sei se aparece, se é desse lado aqui, onde está o processo de curtir a cama para depois colocar na lavoura, não é jogar cru. Sim. Entendeu? Não, você vai prejudicar. Aqui a gente tem algumas recomendações para a construção desse galinheiro, né? Local seco, ligeiramente inclinado para facilitar a limpeza e a desinfecção. A orientação dos galpões deve obedecer o sentido leste-oeste, né? Com a finalidade de evitar a incidência de sol diretamente sobre as aves, senão a bichinha, quando elas estão com muita calor, acho que fica os biquinhos, né? Esse o biquinho, a língua fica... Os galpões devem ter aberturas laterais para as aves terem acesso à pastagem. O piso deve ser terra, batido ou concreto. Dentro do galpão, a capacidade deve ser de 8 a 10 aves. Só um minuto. Quando você fala concreto, é batido ou concreto, mas vai a cama por cima do concreto. Certo. Só para chupar a umidade das fezes. Ok. Dentro do galpão, a capacidade é de 5 a 7 aves por metros quadrados para as aves de postura. Ó, tem diferença, tá vendo? 8 a 10 para de corte e de 5 a 6 para de postura. Além dessa diferença aí, de 5 a 10 é uma diferença. E de 5 a 7 é uma diferença, mas é por causa da variedade. Na área de pastagem indicado é uma ave para cada 4 metros quadrados. Pé direito, o mais indicado é 3 metros. Então, assim, o mínimo é 3 metros. O pé direito é a altura do galpão, 3 metros. Professor, é a altura, olha só, daqui para cá, ó. É porque tem alguns que vão botar a fazenda da casinha pra Sim, a altura do galpão. Tem que levar uma coisa, tá? Você que tem o quê? Tem uns 3 metros de altura? Eu não sei. Tem não. Uns 2,5 metros. Ó, uns 3... Não, vamos levar em consideração aqui, ó. É a altura 3 metros, por causa que tu sabe que não é forrado. Tem aquele mormaço de água. Vem cá. Meu Deus. Meu Deus. Criação dos pintinhos.
galera. A limpeza. A gente falou sobre isso aqui, né? A iluminação, os círculos. Sim, é o mesmo para todos, né? Perfeito. A origem de quando cada dia você vai fazer a integração, pode passar. Cada círculozinho desse você vai aumentando, vai igualando, Sim, né? E aqui também dá igual pra cama, todos. o tipo de cama. Você pode usar sabugo Tipo de milho, material para utilizar. maravilha. Isso. Ok. Pode passar, já foi falado. Altamente. Qual a qualidade? Qual o material que eu uso para fazer a cama? Ele tem que estar apresentando Livre de essas fungos, características. substâncias Isso. tóxicas, ok. E aí a gente fala Os dos equipamentos são os mesmos, são os bebedouros, são os comedouros. Esses bebedouros e comedores têm que evoluir de acordo com o desenvolvimento da ave. Vamos passar, Natália, já falamos. E o manejo alimentar também. Tem que ver qual é o manejo alimentar. Isso vai depender do quê? Do seu objetivo. Vai ser ração? Vai ser misto ou vai ser pastagem? E o manejo sanitário são as doenças. As que mais nós temos que tomar cuidado em relação aí às vacinações são as doenças de Mark, pode passar. As doenças do gumboro, pode passar. A bomba aviária e para evitar... nós temos aí a higienização do galpão, que tem 14 dias, que é o 14 mínimo para que você realize a transferência. Tem o levantamento das cortinas para possibilitar ocorrer a aeração e manutenção da temperatura. A cama varredura é muito importante também. Verificar refúgio ou aves mortas no início, que pode estar debaixo das camas, né? Perfeito. Então, como a gente está falando, todo cuidado é pouco. Então, muita atenção na sua criação, tá bom? A gente fica aqui e a gente se vê na nossa revisão. Tchau!